Boa tarde, gente. Obrigada pela participação de vocês. Vou tentar passar, não é, a experiência em pouco tempo, né? Porque a gente tem muito pouco tempo, que ainda tem um cronograma a seguir. Falar um pouco de Fernando Oliveira. Vocês podem ver na orelha do livro, porque o currículo dele é extenso, então não vai dar para falar tudo. Mas ele é um baiano de Itacaré, economista, professor titulado e diretor do Departamento de Letras e Artes da UESC, lá em Santa Cruz, mestre em Economia, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo e foi assessor de comunicação do Banco do Brasil lá em São Paulo. Eu quero começar perguntando para Fernando como foi que surgiu a ideia de escrever um livro falando sobre mídia. Boa tarde a todos, todas, todos presentes. Obrigado, minhas irmãs que estão aqui, meus irmãos que estão aqui, meus sobrinhos, minha mulher, meus filhos, meus amigos, colegas, professores que estão aqui presentes, doutores, professoras, doutoras, que nos prestigiaram nesse momento. É uma satisfação, uma honra. Meu cunhado, meus sobrinhos, enfim, todos. Eu quero agradecer a Catiana, organizadora aqui do Free Café, junto com Jaqueline, pessoas que eu conheço há pouco tempo. Esse é um movimento, eu acho muito, uma iniciativa muito grande, muito importante, a gente incentivar esses movimentos de leitura. Nos conhecemos, eu e a Catiana, lá na Flicaré, primeira feira literária de Itacaré, e, por coincidência, publicamos na mesma editora que é a Via Literário, do Gaspareto, que é ex-pró-reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, onde eu sou professor e pesquisador, e estou diretor. E então foi a partir daí que houve o convite de eu estar aqui presente, e confesso que me surpreendeu muito desse momento, né? Eu quero registrar também a presença aqui da professora da UFBA, Adriana Bittencourt Machado. Fomos casados 21 anos e temos um lindo filho aqui, Pedro. E registrar também a presença de Gustavo Bittencourt Machado, professor também da Universidade Federal, pesquisador, meu amigo, irmão de Adriana, e minha mulher, Laiane, que é minha diretora de arte. Eu resolvi entrar nas redes sociais agora, né? E não era uma iniciativa, uma disposição minha, eu sempre fui meio avesso, mas não tem como a gente falar de mídia. Então agora vou entrar no mérito da pesquisa. Não tem como a gente falar de mídia e de ordem social, né? E sobretudo nesse contexto de polaridades acirradas, em um ambiente de guerra declaradas, né? E guerras em profusão, pipocando em todos os cantos do mundo, numa iminência de uma de uma terceira guerra mundial, né? Que não é um cenário nada agradável, nada promissor de pensarmos para o futuro das novas gerações, como nossos filhos, nossos netos, nossas crianças e o que pode vir por aí. Então, esse é um livro crítico. Eu venho, não é minha tese de doutorado, não é minha dissertação de mestrado, é um livro de ensaios críticos sobre a sociedade que temos hoje. É um livro que discute o capitalismo contemporâneo e esse entrelaçamento entre essas duas instâncias do mercado e da mídia. Como o mercado e a mídia, eles se conectam, né, em prol de interesses estratégicos, e a partir daí constrói discursos de poder, muito discurso de poder que validam interesses de grupos no poder do Estado. É o que a gente está vendo agora na Argentina, é o que a gente está vendo nos países de um modo geral. E aí a questão crucial é de que lado nós nos colocamos nessa sociedade tão desigual, né? Com tão poucas oportunidades das pessoas construírem futuros promissores e satisfatórios, construírem momentos, estados de felicidade. Então, eu tenho aqui na capa uma cabeça dadaísta, criada em 1920 pelo líder dadaísta alemão Raoul Hausmann, numa crítica a um capitalismo da época de guerra.
E essa cabeça, ela tem os olhos vendados, no entanto ela está conectada com as mídias. Na época a mídia predominante, a grande mídia de massa, era o rádio que transmitia as notícias de guerra. E tem uma tarja magnética nessa cabeça. Eu acho fantástico ter uma tarja já numérica, o que ensaiaria já o futuro de um homem alienado ao consumo pela tarja. Nós somos hoje esses seres, né, que sonhamos sonhos de consumo. Ainda ontem eu li o Siddhartha Ribeiro, que é um dos neurocientistas nossos, muito bons, que escreveu um livro chamado Oráculo da Noite, falando do sonho. Coincidentemente, esse livro eu fui ler depois que o meu estava praticamente impresso, e eu fui ver o que ele escrevia, e ele falava de coisas que eu estou falando nesse livro, sobre os sonhos oraculares, os jogos oraculares, e como a nossa sociedade manipula esses jogos dessacralizados para difundir, né, as imagens do consumo e essa cadeia incessante do desejo insaciável pelas coisas, né, que vem carregadas de valores e de promessas de uma felicidade que se esvai e que se escorrega para a próxima imagem e o próximo objeto de consumo. Nós vivemos num mundo de imagens seriadas. Essas imagens seriadas são produzidas em uma velocidade muito grande. E essas imagens são biomos ocos que se oferecem como promessas de felicidade, de bem-estar. E quanto mais imagem consumimos, mais ocos ficamos e vazios de sentido. Então, o que vai ser dessas gerações que vivem, que preferem a imagem ao real, que preferem seus corpos perfeitos, recriados pelos filtros do Instagram, das redes sociais, das mídias sociais, porque lá eles se sentem cobiçados, lá eles se sentem cultuados, até por pessoas que no dia a dia não se sentiam, e preferem estabelecer essas relações do que as relações reais. Uma pseudo-felicidade. Uma pseudo-felicidade. Exatamente. Eu queria que você contasse um pouco do seu processo de pesquisa. Você comentou que levou 26 anos para lançar esse livro. Em 26 anos, o mundo mudou, as pessoas mudaram e pós-pandemia mais ainda. Então, como foi esse processo? Se você parou em algum momento nesses 26 anos? Livros que são gerados e gestados tanto tempo, né? A gente fica com aquela sensação de que a gente não vai acabar, né? Vira motivo de chacota. E o livro, né? Eu cheguei a ouvir de uma professora doutora dizer assim: para que fazer livro? Faça livro não, faça ensaios. Escreva artigos científicos e tá bom. Não. Tinha que terminar o livro. Eu parei várias vezes, eu achei que não ia terminar. Mas esse título aqui, A Mídia e a Ordem Sancionada, eu escrevi esse título em Brasília em 1996, quando eu entrei no meu doutorado em Comunicação e Semiótica na PUC São Paulo. E eu conheci e ajudei a trazer ao Brasil um jornalista alemão que tinha na época 82 anos, e ele veio especialmente para um evento que organizamos no auditório da Fiesp, junto com o então geógrafo, professor Milton Santos. Os dois fizeram um debate maravilhoso. E ele disse: é preciso fazer o saneamento social das imagens, da mídia. Precisamos ter cuidado com as imagens da mídia. As mídias povoam nossas mentes, as mídias sedam as nossas consciências, e precisamos estudar neurobiologia, neurociências, para fazer a crítica dessas imagens. Eu não esqueci mais nunca isso. E ainda num congresso esse ano eu falei, lembro do Harry Prost dizendo: não se estuda comunicação, economia, sem estudar neurociências. Porque nós temos um sistema cerebral, nós precisamos entender essa sofisticada que é o humano. E o sistema cerebral, ele tem uma capa, a mente é algo misterioso, que nenhuma ciência explica ainda, né? Então é esse espaço da criação, da imaginação, que a gente vê nas crianças, essa
capacidade fantástica de engenhar, de conceber, de inventar, de criar realidade, de criar mundos. É esse espaço que é o domínio das novas tecnologias, esse espaço que é o domínio do capital erguido à base de plataformas, né? O capital da inteligência artificial, né? Dominam as mentes. E as mentes, não se enganem, estão sendo dominadas em prol dos interesses dos grandes capitais financeiros. Quando você vai ver quem está por trás dos ganhos financeiros das grandes empresas de inteligência artificial, da Meta, da Microsoft, da Amazon, enfim, é a JP Morgan. São 3, 4, 5 grandes magnatas, né, do capital, são os grandes grupos financeiros internacionais e os nacionais internacionalizados, como sempre. E não importa se para isso nós vamos dominar mentes, submeter vidas. O capital não sofre com isso, muito pelo contrário, né? O importante é gerar mercado. E hoje, a grande mercadoria, o grande questionamento, qual é a grande mercadoria do capitalismo cognitivo que nós estamos vivendo? Que é um capitalismo cognitivo com tintas estéticas. Ele é muito estético, esse capitalismo, ele é muito fascinante, cheio de engenharia computacional, de design, de tecnologia sofisticada, capaz de deixar qualquer um embasbacado, petrificado diante das imagens criativas que ele nos embasbaca, nos aprisiona. E aí me lembro o Milton Santos, quando ele dizia assim: a tecnologia nos aprisiona de duas formas. A primeira como mistério e a segunda como banalidade, porque nos faz banais, idiotizados. E como mistério, nós corremos atrás e queremos entender. E como banalidade, ela cria obsolescência sobre nossas vidas. Ela nos faz escravos, ela nos escraviza. Então é essa crítica social das imagens que a gente tem que fazer. Eu faço essa crítica aqui. Não são verdades finalizadas, são críticas contundentes, capazes de dar uma chacoalhada nas nossas vidas. Então, assim, levou tempo, eu precisei pensar muito e conectar muitos campos teóricos. Você pensou em desistir? Pensei em desistir muitas vezes. Esqueci quantas vezes joguei flores do mar pedindo força para terminar. Né? Aí eu disse recentemente, esse ano de 2023 não vou jogar flores do mar pedindo para terminar o livro. O livro está terminado. Agora o livro está na rua, está suscetível às críticas. Então, cada um que compra esse livro tem várias formas de entrar nessa floresta. Uma delas é pelo começo, né? Pelo começo ele é literário. Eu conto a história de Haroldo de Campos, a conversa que tivemos, o poeta, ensaísta, concretista, quando eu contei a ele que eu capotei na BR-101 e não morri, enfim, que tinha umas imagens que eu sonhei com isso antes. Contei a Adriana naquela oportunidade, quando acordei, que eu tinha sonhado que eu ia morrer. E que a senhora vinha no meu sonho e me contava que eu ia morrer. Eu disse, minha senhora, eu não posso morrer agora. Eu estou escrevendo um livro, eu acabei de ganhar um filho, eu vou terminar meu doutorado, então se prepare, porque você vai passar por uma turbulência. Só não tenho medo. E a turbulência foi um capotamento vertiginoso na BR, mas deu certo, eu não morri, e aí deu para terminar o livro. Demorou um pouco mais. Deu para terminar o livro. Né? Então eu falei isso a Haroldo de Campos, ele fez, rapaz, eu também tive um capotamento no México. Eu também capotei no México e achei que tinha morrido e não morri. Aí ele disse, você é um jangadeiro domador de acasos. Escreveu isso no livro que eu tenho, da dedicatória, né? E é lindo, ele diz, le vocablo é ma fable, né? A palavra é minha fábula.